A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Faz tempo que eu não. Faz uns dias que eu não gravo o vídeo, né? Hoje aí eu venho gravar um vídeo sério aí, falando sobre a corrupção no meio da fé, né? Como que a fé é usada para fazer coisas ilícitas, né? Como manipulam a fé para fazer coisas ilícitas. E aqui eu vou usar do vídeo do irmão ex é, frequentante de templo, né? Não sei se ele foi pastor também, para ele veio trazer denúncias sobre e quem quer abrir os olhos, quem quer, né? Porque tem uns que não querem, esses aí, né? Eu nem falo nada, cada um sabe de si, né? Mas quem não quer ser enganado, quem quer abrir os olhos, para não ser enganado por esse sistema que está no mundo maligno, né? Usando a fé das pessoas, a boa fé. Então é para esses o vídeo, tá? Aí tem que acompanhar o vídeo até o fim para vocês entenderem. Mesmo que vocês não concordem, depois comente no vídeo aí que vocês não concordam, tudo bem, é o direito de cada um. Eu já falei que análise e reflexão, eu não imponho nada a ninguém aqui e nem acho ruim se a pessoa discordar de mim, né? É pensamento livre, né? Então, só não ficar com ofensa, com xingamento, né? Mas pensamento livre, pode discordar, eu não, né? Então vamos lá, vamos sem muitas delongas, né? Senão o vídeo fica longo. Vamos lá, gravar aqui mais um vídeo, né? Deixa eu ver aqui se vai ficar certinho aqui, peraí. Ajeitar aqui direitinho. Deixa eu ver se aí. Acho que aqui tá bom, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se tem que pegar. Aqui, peraí. Gosto de ajeitar para ficar bem certinho, porque não. Peraí. Aí, vamos lá. Começou com uma denúncia vaga, quase esquecida nos arquivos de uma delegacia do interior. Um nome conhecido, uma doação generosa demais e uma igreja recém-inaugurada com arquitetura digna de um templo europeu. Mas o que parecia ser apenas mais um ato de fé se transformaria na ponta de um iceberg sujo, profundo e silencioso. Por trás dos hinos, dos cultos e dos testemunhos, escondia-se algo que jamais deveria se misturar com o sagrado: o poder. E com o poder veio o dinheiro. Muito dinheiro. Durante anos, igrejas cresceram em bairros pobres com velocidade impressionante. Pastores se tornaram figuras quase divinas. Ao seu redor, políticos sorriam em púlpitos, selavam alianças em nome de Deus e prometiam prosperidade em troca de votos. Era uma parceria informal, mas eficaz. O dízimo subia aos céus enquanto os recursos públicos escorriam pelos ralos da impunidade. Uma mão lavava a outra, ou melhor, informal, mas eficaz. O dízimo subia aos céus enquanto os recursos públicos escorriam pelos ralos da impunidade. Uma mão lavava a outra, ou melhor, uma mão ungia a outra, enquanto ambos alimentavam um sistema que explorava fé e miséria. A ligação entre fé e política nunca foi novidade no Brasil. Mas o que poucos sabiam é que nos bastidores... Porque na verdade, a fé entre aspas, né? Porque aqui a gente está falando do sistema. Então, a religião sempre se misturou com a política, não só no Brasil. Isso já surgiu lá desde o Império Romano, né? Que da época do imperador Constantino, né? Já existia os clérigos, né, naquela época do imperador Constantino, né? Porque como quando veio a Roma civil, que iniciou a Roma, o poder civil, né? Romano, por isso que chama César.
César não é o nome de um governante da época. César é o nome do sistema, do governo, né? Do governo vindo pelo Império Romano. Então, todos aqueles, tinha uns que se chamava César Cláudios, outros chamava, era outro César, né? César era o que estava no poder lá do sistema dos romanos, né? Que geria lá o Jerusalém na época, né? Então, no início, quando teve primeiros imperadores romanos, né? Não, como que eu posso dizer para vocês? Não tinha a mistura da religião com a política naquela época, né? Pelo contrário, o sistema governamental sempre perseguiu a fé, o cristianismo, né? Mas depois o Satanás viu que não adiantava combater a fé, destruir o evangelho. Ele viu que era melhor manipular, distorcer o evangelho. Então ele uniu, depois dos primeiros imperadores romanos, como muitos que teve, e os governantes regido e enviado pelos os imperadores romanos, como os governadores, Pilatos, né? Foi o primeiro, e depois os outros, Cláudio César e os outros antes, né? Nero, Calígula e outros imperadores romanos, tipo Domiciliano, que perseguia a igreja de Deus, eles não tinham vínculo com, com a fé cristã, eles, pelo contrário, eles perseguiam e tentavam destruir. Por quê? Porque não existia religião naquela época. Existia a religião de Cristo, que era visitar os órfãos e as viúvas, como está escrito na carta de Tiago, e se desviar da corrupção do mundo. Depois que veio o cristianismo, aí criaram-se religião, né? E uma instituição, como que diz a palavra? Religião como instituição, né? E criaram templos, né? Resgataram, porque como o templo de Jerusalém foi destruído, né? E eles não ergueram o terceiro templo, então Roma tomou posse do cristianismo, né? E começou a dirigir o cristianismo. Mas era um cristianismo conduzido, misturado com, com a política, né? Então aí veio a instituição, a religião católica, né? E aí veio o imperador Constantino e fermentou mais isso, né? Porque ele deu, entre aspas, liberdade de culto para o cristianismo, mas os líderes católicos não permitiam que as pessoas viessem a ler a Bíblia. Eles que tinham só o único que podia, os líderes religiosos católico, que podia ler a Bíblia e passar para o povo o que ele queria, da forma que eles queriam, entendeu? Aqueles cristãos, depois dos apóstolos, né? Depois de Paulo, depois de tudo isso aí, os outros cristãos, após esses apóstolos, não tinham acesso às escrituras. Ficava tudo na mão da religião católica, né? Do papado, no caso lá da época. E aí virou uma instituição católica, né? Depois de que Constantino, o imperador Constantino liberou, né? O culto para os cristãos, entre aspas, né? E ele se converteu, entre aspas, porque ele queria tirar proveito, né? E aí é onde nasceu a religião com, com a política, né? Foi nascido lá e depois se desenvolveu e se espalhou, né? Porque a Roma se dividiu, né? Roma Ocidental e Roma Oriental, e aí ela tomou posse. E pode ver que hoje tudo é regido pela religião católica. Tem a protestante que saiu de Martinho Lutero, que era um monge católico, né? Que não aceitou venda de indulgência, salvação por obras ou por pagar a salvação, né? Com venda de indulgências. Aí ele fundou o protestantismo. Ele foi até bem, mas depois ele confundiu as coisas ali, começou a proclamar perseguição aos judeus. Que o verdadeiro protestantismo, gente, começou correto, com boa intenção. Que protestantismo não tem nada a ver com religião. Tem que haver você protestar contra uma coisa que você acha que está errado. Ele foi lá, Martinho Lutero protestou,
contra uma coisa que estava errada e fundou o protestantismo, que defendendo seguir a salvação é, por graça, pela fé, o evangelho da graça, que a igreja católica tinha enterrado, né? Tinha escondido esse evangelho da graça, querendo vender indulgência. Então, aí Martinho Lutero fundou o protestantismo e que estava indo bem e correto, né? Tendo só as escrituras como prática de fé, fé e prática, né? E aí depois, quando começou a se espalhar, aí veio os puritanos, veio outros, aí veio Calvino, veio um monte de outras coisas e corrompeu até isso. Aí corrompeu, aí começaram a perseguir judeus, né? O Martinho Lutero se atrapalhou nisso daí, não entendeu direito, começou, porque os judeus que não creram em Cristo, né? Se apoiavam na Torá, na lei do Antigo Testamento, então começaram a chamar os judeus de herege, começar a perseguir os judeus, né? Aí depois veio Hitler que fez a mesma coisa. Então o Martinho Lutero se perdeu só nessa parte, mas ele estava indo bem. E daí é onde que vem a mistura, né? E se vê até hoje, né? Que é um falso cristianismo, não é o cristianismo que a gente conhece da raiz, surgido lá com os ensinamentos de Cristo, né? Que é a verdadeira igreja, que é todo aquele que crê na obra de Cristo na cruz e anda conforme os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Yeshua, né? Vamos lá. Não escondia engrenagens muito mais perigosas do que discursos inflamados e bênçãos oportunas. De acordo com reportagens da revista Veja e investigações federais, há indícios de que templos eram usados como lavanderias de dinheiro. Milhões entravam sem fiscalização. Eram doações, campanhas de fé, propósitos com Deus. Mas onde terminava o espiritual e começava o criminoso? Alguns nomes começaram a surgir. Deputados estaduais ligados a igrejas emergentes, senadores que frequentavam cultos apenas em época de eleição, e pastores que, em poucos anos, deixavam bairros humildes para morar em mansões cinematográficas, com carros blindados e seguranças particulares. Eles diziam que eram frutos da bênção divina. Mas seus patrimônios levantavam questionamentos, principalmente quando confrontados com os extratos bancários e contratos públicos obtidos pelo Ministério Público. Um caso específico chamou atenção. A construção de uma mega templo em uma cidade do Nordeste, orçado em 35 milhões de reais. Oficialmente, o dinheiro veio de doações dos fiéis. Mas auditorias independentes identificaram repasses suspeitos de empresas ligadas a obras públicas. O templo foi erguido em tempo recorde, ao mesmo tempo em que ruas da mesma cidade continuavam sem saneamento básico. O prefeito era membro da mesma congregação. O engenheiro da obra, primo do vereador mais votado. Coincidência? Os investigadores perceberam que o padrão se repetia em diversas regiões do país. Cidades pequenas, igrejas gigantes, políticos locais envolvidos em cultos. E sempre o mesmo discurso. Aqui, Deus é prioridade. O que poucos sabiam é que nos bastidores, contratos superfaturados e notas fiscais frias abasteciam cofres paralelos. Tudo com aparência de fé, tudo com perfume de milagre. Por isso que lá na carta de Timóteo, Paulo diz, né, expressamente que nos últimos tempos haveriam homens amantes de si mesmo, avarentos, que é louco por dinheiro, né, caluniadores, blasfemos, desobedientes a pais e mães, mais amante dos prazeres do mundo do que amigo de Deus, tendo aparência da piedade, tendo aparência de piedade é o quê? Aparência de santo, se veste como santo. Aí a Bíblia é como quebra-cabeça, eu sempre falei isso aqui, você tem que interligar o evangelho com algumas das cartas, você tem que religar os profetas do Antigo Testamento com o Novo Testamento, você tem que montar o quebra-cabeça, você tem que fazer conexões com livros diferentes para você chegar a uma conclusão. Por isso que Jesus falou, lá chamou os religiosos fariseus de sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro, porque eles tinham aparência de santo, mas era só aparência, por dentro eles eram podres, e é o que é hoje, é o círculo que se repete, não há nada novo debaixo do sol, diz Eclesiastes, livro de Salomão, né?
Nada há de novo sobre debaixo do sol. Então, as coisas só se repetem até o tempo do fim, que é o tempo que nós já estamos vivendo, né? Então, isso daí já tem até no livro de Apocalipse, que é chamado de Babilônia, né? Que é chamado de meretriz, a falsa noiva, a prostituta, a mistura do poder civil. Quem lê e entende o que está escrito no livro de Apocalipse entende isso daí, que o poder civil se mistura com o poder religioso. É uma besta que sai do mar, que é o poder civil, e o que sai da terra, que é o poder religioso. É o anticristianismo misturado com o falso profeta que vai apoiar o anticristo. E o anticristo, todo mundo fica olhando para um determinado ser, por um homem. Tá? Vai ter esse homem, o que vai dominar, controlar o mundo, né? Que é chamado de o homem do pecado, o filho da perdição, o homem da iniquidade, que tanto está relatado na carta de Paulo aos 1º e 2º Tessalonicenses, e na carta de João também, carta, não estou falando dos evangelhos, que fala do anticristo, né? Ou do espírito do anticristo que já estava desde do tempo do apóstolo João, né? O espírito já estava lá, preparando o terreno para o homem do pecado se manifestar, que é no nosso tempo, né? E ao longo das eras, teve vários tipos de anticristos, né? Os imperadores que eu falei foram uns também. No Antigo Testamento também teve muitos carrascos, né? Que se levantaram, muitos ditadores, né? Só que dessa vez, o anticristo ele não vai vir como ditador, perseguidor. Ele vai vir como pacificador, como trazendo a paz, como cordeiro, né? Como santo, como ele vai. O que é anticristo? É no lugar de Cristo. Ele vai vir como Cristo, como Deus. Ele vai se proclamar como Deus. E muitos vão acreditar, né? Porque ele vai vir com acordos de paz e tudo mais, com palavras lisonjeiras, de manipulações, né? Palavras suaves. Ele não vai vir como ditador ferronho. Ele vai preparar as mentes da pessoa com discursos já desde de lá, do tempo do apóstolo João, que ele tem esses discursos de mudar a mentalidade da pessoa para quando ele surgir no final dos tempos, as pessoas não questionar e aceitar de livre e espontânea vontade. Porque ele veio com o discurso de paz, de justiça, falando que ele vai trazer paz ao mundo, que vai unir os povos, que vai. Quem não vai? Se a pessoa não tiver vigiando e estudando as escrituras, elas vão acreditar. Entendeu? Porque é uma grande manipulação de mente, né? Então, o espírito do anticristo já está agindo nas igrejas, dentro das igrejas, né? E as pessoas não percebem. Por quê? Porque não tem conhecimento, não estuda a Bíblia. Ela pega versículos isolados que o pastor manda ela abrir a Bíblia, tira do contexto e manipula as pessoas. As pessoas, por não chegar em casa, não se aprofundar, não estudar profundamente, ela é manipulada e enganada, infelizmente. Terreno, feito de cifras, acordos e silêncio. Este é apenas o começo da história. O rastro do dinheiro ainda vai revelar conexões surpreendentes. Alguns dos maiores nomes. Que lá no Apocalipse fala, falsa noiva, Jezabel. Jezabel é uma manipulação, ela é um espírito de manipulação. A mulher prostituta, a falsa noiva, tudo é o sistema político unido, só que no final o sistema político vai derrubar o sistema religioso. Ele vai só usar a religião para manipular as pessoas. Quando ele conseguir o que ele quer, esse sistema, que é o que eu falei, o anticristo não é só uma pessoa, é um sistema. É um sistema mundano, vestido, caracterizado como cristianismo, como aparência da piedade. É um falso cristianismo. E ele está interligado a política com a religião e ele vai usar o sistema tecnológico para trazer manipulação, controle, para quando tiver aqueles que estão despertos não acreditar, eles saber quem é quem, para eles. Aí sim, porque diz que o espírito e o anticristo, que é o iníquo, o homem do pecado, ele vai trazer uma manipulação, ele vai vir como homem da piedade com a falsa paz, mas muitos vão acreditar que ele é o Salvador. Outros não vão acreditar. Aí sim ele vai começar a usar a tecnologia para rastrear e perseguir aqueles que estão despertos e não quer se curvar ao sistema desse mundo, que é o chamado sistema da besta, né? Então vamos lá. Por isso que tem essas corrupções aí.
É tudo já o espírito do anticristo trabalhando, né? E tem uns que enxergam, outros infelizmente não enxergam nada disso. Acha que isso a pessoa acha que ela tá servindo a Deus, o Deus criador, e ela não tá, ela tá sendo manipulada pelo espírito do iníquo, né? E não tá percebendo. Política nacional estão, direta ou indiretamente, envolvidos com igrejas cujas movimentações financeiras chamam a atenção da Receita Federal e da Polícia Federal. O que vem a seguir pode abalar não só a fé de muitos, mas a própria estrutura de poder em que o Brasil se apoia há décadas. A teia era mais extensa do que qualquer um poderia imaginar. Em documentos confidenciais obtidos durante uma operação da Polícia Federal, foram descobertas movimentações atípicas de mais de 1,2 bilhão de reais em contas ligadas a igrejas de médio e grande porte, todas com forte presença política regional. Um padrão emergia: depósitos fracionados, retiradas em espécie e transferências para empresas de fachada que, por sua vez, repassavam valores para campanhas eleitorais. Olha aí. Tudo isso feito sob o manto da imunidade tributária garantida pela Constituição às instituições religiosas. Um escudo perfeito, inquestionável, quem vai desconfiar? intocável. Com a aparência de Deus, com a aparência da santidade, quem vai desconfiar que esse sistema, por isso que muitos são enganados, né? Por isso que é importante ler as escrituras. Por isso que muitos são manipulados. Porque se você fala que uma coisa é de Deus, quem vai questionar? Ninguém, né? Vamos lá. Enquanto fiéis doavam suas últimas moedas acreditando em promessas de milagres financeiros, os bastidores dessas igrejas fervilhavam com reuniões em salas trancadas, contratos suspeitos e cifras milionárias fluindo em silêncio. A fé era usada como blindagem moral, um escudo emocional que impedia questionamentos. Aqueles que ousavam levantar suspeitas eram rapidamente silenciados. Por quê? Porque o cristão verdadeiro ele é questionador. Paulo fala para comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Os bereanos foram comparar o que Paulo dizia através do Espírito Santo para ver se o que Paulo dizia estava de acordo com as escrituras. E por isso os bereanos foram chamados de mais excelentes, porque eles fizeram o que é correto. Não importa, por mais inteligente que a pessoa seja, ou mais influência, ou mais famosa que ela seja, se você comparar e não tiver de acordo com as escrituras, nenhum homem tem, como se fala, sabe mais do que o próprio Deus, que é a palavra que está na Bíblia. Aí é lógico que o diabo vai se levantar, falar que a Bíblia foi manipulada, que a Bíblia foi isso. Isso tudo é o espírito do anticristo já. Porque o próprio Satanás usou a própria Bíblia, a própria palavra contra Cristo. Certo? Então, você acha que ele não vai fazer isso hoje? E já não está fazendo? Agora, quem não tem conhecimento, porque eu acho que muitos, alguns são enganados por falta de conhecimento, realmente. Mas outros sabem que ela está servindo, o Deus que ela está servindo. Não tem só um Deus, né? Deus é uma nomenclatura. Você pode dar o termo Deus para qualquer Deus. O Deus desse século. Satanás é chamado na Bíblia de Deus desse século. E aí? Qual Deus que essas pessoas estão adorando, estão seguindo? Será que é o Deus, o Criador? Será que é o Deus da Bíblia? Se já estão falando que o Criador não é o Deus da Bíblia, então qual Deus que essas pessoas estão adorando? É só deduzir, né? Essas que estão sendo manipuladas e enganadas pelas religiões, pelos governos, pela mídia corporativa corrupta, né? E esse vídeo eu não sei se vai passar não, é capaz de ser derrubado, hein? Veja o quanto, se eu postar, veja rápido, porque... ou desacreditados, acusados de serem instrumentos do inimigo. O sagrado, transformado em ferramenta de intimidação. As investigações revelaram que, em muitos casos, os próprios líderes religiosos participavam ativamente da articulação política. Alguns deles ocupavam cargos no segundo escalão do governo, outros comandavam institutos ligados à educação e à assistência social, todos com acesso direto a verbas públicas. Havia pastores com CPF vinculado a 5 ou mais empresas contratadas por prefeituras para fornecer alimentos, serviços de som ou materiais de construção. O mesmo pastor que pregava sobre humildade aos domingos assinava contratos de milhões nas segundas-feiras. Em Brasília, o lobby evangélico se fortaleceu como uma das frentes mais influentes do Congresso, não apenas em termos de votos, mas de controle narrativo.
Eles sabiam que a fé era um ativo É poderoso. por isso que Talvez Deus me tirou de lá. O que é santificação? Santificação é Deus te separar para o propósito dele, para você andar no caminho do Senhor. Não no caminho de homem corrupto que usa a fé como aparência de piedade para enganar as pessoas e para lavar dinheiro, né? E é que eu não posso falar aqui, gente, que a Babilônia é esse mundo, é como se fosse o Egito, lá que Deus tirou da escravidão. Hoje nós somos escravos fisicamente, o cristão, estou falando do cristão, tá? Nós não, ó, porque assim, ó, lá em Apocalipse fala assim, ó, quem é semelhante à besta, quem pode batalhar contra ela? Quem lê o livro de Apocalipse sabe que eu estou tirando de lá esses versículos. Por quê? Ninguém pode batalhar contra a besta a não ser o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Salvador Jesus Cristo. Nenhum homem pode escapar do sistema, ele pode burlar o sistema, mas escapar não. Nós estamos livres na nossa mente, porque a gente já conhece a verdade e fomos libertos por Cristo, pela fé nele. Mas no corpo a gente ainda mantém preso esse sistema. Não tem como você escapar. Só vai escapar quando Yeshua voltar, Cristo voltar. Para quem acredita, né? Porque tem muitos que zombam, que debocham, né? Não sei que cristão é esse daí que fala que é de Deus, né? Qual Deus? É o que eu tô falando aqui. Qual Deus? Vamos lá. Mas tem corrupção a religião, o governo, coisas do cotidiano nosso, empresas que estão envolvidas na lavagem de dinheiro, empresas de coisas que a gente não tem como escapar porque a gente precisa utilizar dessas coisas, entendeu? Mas só que essas coisas estão manipuladas por, como que eu posso dizer assim, usando uma palavra que eu não posso que eu não me comprometa tanto, é por instituições fraudulentas e criminosas. O crime está envolvido ali, nisso tá, nesse sistema mundano. Por isso que Deus chama de Babilônia, entendeu? De corrupção. Que vai ser, poderoso. que vai ser julgado no final dos tempos. Vai ser tudo destruído, julgado no dia do juízo. E as pessoas falam, não, não tem juízo, Deus não julga, porque Deus é só amor, é só amor, é só amor. Vamos ver então, se não julga, eu já estou vendo aí as coisas acontecendo. Tanto as profecias se cumprindo do final dos tempos, como os selos de Deus sendo abertos e o julgamento vindo. Ainda não chegou no. Mas coisas vai acontecer aí. Eu tô vendo já se desenhando, né? Os sinais estão todos por aí. Seja ele na geopolítica, na falsa religião, falso cristianismo, na apostasia, seja ele nos terremotos, nas catástrofes naturais, seja tudo coisas que tá de acordo com as profecias bíblicas acontecendo. Não me espante nada isso, porque eu já sei. Vamos lá. Deputados e senadores ligados a igrejas eram frequentemente vistos articulando emendas parlamentares destinadas a ONGs religiosas, que serviam como pontes para repasses de recursos federais. Em muitos casos, esses repasses eram redistribuídos entre empresas de fachada ou Olha lá, usados para empresa pagar de eventos fachada. religiosos com ingressos a preços exorbitantes. Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que uma dessas organizações, aparentemente voltada para a recuperação de dependentes químicos, recebeu 48 milhões em um único ano. O endereço informado era um galpão abandonado, sem funcionários registrados e sem qualquer atividade comprovada. O responsável legal era um pastor que já havia sido investigado por estelionato em outro estado. Nada disso impediu que o dinheiro continuasse fluindo. Afinal, qualquer tentativa de bloqueio era rapidamente convertida em uma perseguição à fé. O esquema era inteligente. O dinheiro sujo era limpo com oração. Os líderes religiosos de hoje, tá aí, eu não vou proferir nenhum nome aqui, mas tem um aí que tinha um templo chamado Igreja Mundial, outro tem um templo chamado do Reino de Deus, né? Esses daí, que alguns deles foram até presos já, se fizeram de vítima. Falaram porque os cristãos verdadeiros, lá no tempo de Cristo, foram perseguidos pelo Império Romano. Então ele se põe na mesma condição. Ele fala, não, estão me perseguindo a minha fé. Não, é uma fé fraudulenta. Os cristãos verdadeiros são perseguidos? São, irmãos. Só que esses daí não são cristãos verdadeiros. São fraudulentos, com a aparência da piedade, manipulando e se fazendo de vítima, tá? Porque até o crime está envolvido com isso daí.
É que eu não posso falar aqui que isso daí é uma coisa muito séria. O bom entendedor entende o que eu tô falando. Vamos lá. Campanhas e supostos projetos sociais. A fronteira entre o lícito e o ilícito tornava-se turva, quase invisível. Enquanto isso, os políticos protegiam os líderes religiosos, e os líderes, por sua vez, garantiam votos, Por influência isso que e não se silêncio. paga Um pacto imposto, silencioso de né? É isento conveniência de mútua. imposto O às resultado? religiões. Um sistema praticamente imune a investigações profundas, alimentado por multidões sinceras e desinformadas. Mas algo começou a ruir. Pequenos vazamentos de informações, delações premiadas e denúncias anônimas colocaram holofotes em figuras até então consideradas intocáveis. Alguns líderes começaram a ser convocados a depor. Políticos aliados evitaram comentar. O silêncio, antes ensurdecedor, agora soava como confissão. E enquanto a justiça começava a se mover, uma pergunta pairava no ar. Quantos bilhões ainda estão escondidos sob a proteção da fé? O que parecia inabalável começou a trincar de dentro para fora. Não foi a imprensa nem a polícia quem primeiro rompeu o silêncio. Foram ex-membros, fiéis arrependidos, ex-assessores políticos e até ex-pastores que, tomados Olha pela lá, culpa ou tá pelo vendo? medo, resolveram falar. Um deles, protegido por um acordo de delação, revelou detalhes de um circuito clandestino de dinheiro envolvendo cofres de igrejas e campanhas eleitorais. Seu depoimento, obtido em vídeo pela justiça, descrevia salas cheias de malas de dinheiro, contabilidade paralela e senhas trocadas em cultos secretos. Um ritual não de fé, mas de poder. Com o avanço das investigações, surgiram escutas telefônicas e mensagens que deixavam pouco espaço para dúvidas. Um senador influente era flagrado orientando um líder religioso sobre como blindar juridicamente uma nova sede, evitando auditorias da Receita. Em outro diálogo, um vereador afirmava que se mexerem com os dízimos a casa cai. E a casa de fato começou a ruir. A Controladoria Geral da União abriu auditorias. A Receita cruzou dados. A Polícia Federal pediu prisões preventivas. E a lista de envolvidos crescia. Em um caso que ganhou repercussão nacional, um pastor famoso, conhecido por prometer chaves de mansões celestiais em suas pregações, foi alvo de mandado de busca e apreensão. Em sua residência, encontraram relógios de luxo, E é barras de ouro, impressionante como o euros em anticristo, espécie. o espírito do anticristo, ele manipula as pessoas de um tal jeito que esses fiéis acreditam. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Alguns vão lá buscar Deus sinceramente, mas não lê a Bíblia. Tudo bem, esses daí Deus pode até se apiedar, porque Deus leva em conta o tempo da ignorância, mas alguns estão lá porque eles estão buscando o que o sistema oferece. Entendeu? Dinheiro, empresa, sorte no amor. Eles não estão buscando a salvação das almas, arrependimento, porque o verdadeiro cristianismo tem que ter cruz, tem que ter sacrifício de Cristo por nós, tem que ter arrependimento das nossas obras más e tem que ter mudança e transformação de vida. Tem que confrontar o pecado. Hoje, as igrejas não confrontam o pecado, não se fala da justiça e do juízo de Deus mais, porque não pode expor, porque senão as pessoas não vêm para a denominação, né? Por expor o pecado da pessoa, mas não é expor o pecado para condenar a pessoa, é para restaurar, para chamar os pecadores para salvação, entendeu? Então a gente tem que se olhar para dentro de nós mesmos para nos consertar. Nós, eu falo de nós, todos nós, né? Não é só um ou outro você falar do erro do outro e não consertar o seu, né? Então é uma manipulação. E no tempo do sistema do dito cujo, até a lei, não sei se você me entende, é essa mesmo que está indo colocando esses fraudulentos na cadeia ou está investigando, ela vai ser a serviço do anticristo, entendeu? No final dos tempos, porque ele vai ser um governo mundial, um sistema mundial que vai cobrir tudo. Nem aqueles que estão na justiça vai ter poder de enfrentar o sistema. Porque o sistema é muito grande, gente. Só Deus para terminar com esse sistema corrupto. O homem não vai conseguir. Entendeu? Por si só. Você pode ver que quem que se envolve na política e quer fazer alguma coisa boa, aqui, entre aspas, eles somem, né? Se é que dá para me entender, né? Eles somem todos. Vamos lá. Documentos que ligavam sua igreja a uma construtora investigada por corrupção ativa.
Quando confrontado, limitou-se a dizer que Deus prospera seus servos fiéis. A imprensa cobriu o caso com cautela, temendo reações de sua base de Teologia da milhões de seguidores. prosperidade. A comoção pública foi imediata. Enquanto parte da população pedia justiça, outra se recusava a acreditar. Nas redes sociais surgiram campanhas em defesa dos acusados. Aí, ó. Perseguição religiosa, É. ataque à fé cristã. Aí os manipulados, ou aqueles que são falsos cristãos, ele vai defender o sistema, vai defender esses líderes religiosos fraudulentos, vai defender, não fala mal do meu pastor, não fala mal da igreja que eu frequento, não sabe nem o que é igreja, né? Vai defender, entendeu? São todos cegos guiando outros cegos. Então, vou cair na vala, que nem Cristo falou. Por quê? Porque ou tem certeza que, alguns têm certeza que serve o outro Deus, né? Ou outros são enganados, achando que estão servindo a Deus, igual os religiosos fariseus, que eles perseguiam os cristãos verdadeiros, achando que estava andando no caminho de Deus. Mas eles estavam no caminho errado. Os cristãos que estavam no caminho certo, os apóstolos, né? Por isso que os apóstolos foram perseguidos pela própria religião da época e pelo imperador romanos, né? E hoje é a mesma coisa. Os verdadeiros cristãos são perseguidos pelas religiões denominacionais e pelos governos que não admitem você falar a verdade, para não denunciar as corrupções dele, né? Então é isso que acontece. Processo evangélico, as narrativas se multiplicavam, e nesse caos emocional, algo se tornava ainda mais evidente. A mistura entre fé e política havia se transformado em um campo minado, onde a verdade era moldada conforme interesses e crenças pessoais. Os fiéis, divididos entre devoção e dúvida, tornaram-se vítimas de uma guerra silenciosa. Muitos perderam tudo o que tinham em campanhas de arrecadação, esperando milagres prometidos por seus líderes. Outros viram suas famílias se dividir entre apoio cego e desilusão. O impacto psicológico foi devastador. Não era apenas uma crise institucional, era uma crise espiritual. Milhares se perguntavam se foram enganados ou se estavam sendo testados. Mas quem testava quem? Relatórios da Receita Federal apontaram um dado estarrecedor. Entre 2018 e 2022, mais de 4,7 bilhões circularam por contas de igrejas investigadas. Desses, ao menos 1,3 bilhão mais não possuía origem comprovada. Um dos auditores afirmou em off que a fé foi usada como disfarce para o maior esquema de caixa 2 da história recente do país. Documentos vazados mostravam transações... Porque colocaram na mente das pessoas que a igreja é o templo religioso, ou é uma religião, né? A igreja nunca foi isso. Aos longos das eras, colocaram, para tirar isso da mente da pessoa agora, que o significado de igreja, muitos não vão conseguir entender o significado da palavra igreja na Bíblia, mediante a palavra de Deus. Não vão acreditar nos líderes, né? Ele é um homem de Deus, Deus ungiu ele, você tá com inveja, você... né? São cegos, cara. As pessoas dessas é digna de piedade, porque tá cego, o diabo cegou os olhos dessas pessoas, cauterizou a consciência, a mente, as pessoas não pensam, não raciocinam, morreu o cérebro, foi cauterizado, entendeu? Não questiona nada, aceita tudo cegamente, o que os outros falam. Vamos lá. O próprio Cristo, os cristãos foram ensinados a ser questionadores, a não crer em todo espírito, mas provar se o espírito provém de Deus. Ué, Os fiscais, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo com a aparência da piedade. Pastores e políticos aliados. Nomes até então considerados homens de Deus, agora figuravam em listas de investigados De Deus. internacionais. Deus? De qual Deus? Nesse ponto da história, Foi o do Deus escândalo desse já não século. podia mais ser contido. Jornais internacionais começaram a noticiar o caso como um exemplo da fragilidade brasileira entre religião e política. Os líderes mais moderados começaram a se afastar dos envolvidos, temendo contaminação. Mas para muitos já era tarde demais. O colapso era inevitável. E por trás da queda restava uma pergunta perturbadora. Quantas igrejas ainda funcionavam como fachada para esquemas que ninguém ousava investigar? As paredes que sustentavam o castelo de aparências começaram a desmoronar silenciosamente. Um a um, nomes outrora intocáveis passaram a ocupar páginas de inquéritos e capas de jornais. Pastores com palácios foram levados a depor. Políticos, antes aclamados em palanques,
agora entravam escondidos por portas laterais em tribunais federais. A imagem da santidade pública começava a apodrecer, exposta pelas próprias palavras dos envolvidos. Em mensagens vazadas, trocadas durante campanhas, havia frases como: "O dízimo dessa semana fecha o caixa da obra e manda o recibo no nome da missão, não no meu." Palavras frias, calculadas, sem qualquer sinal de remorso. Alguns tentaram resistir. Promoveram jejuns públicos, convocaram marchas pela liberdade e denunciaram perseguição espiritual. Mas a fé coletiva já não era suficiente para encobrir os rastros financeiros. As investigações chegaram a templos no exterior, igrejas com filiais nos Estados Unidos, na África e até na Europa Oriental. Essas igrejas funcionavam como rotas de fuga para o dinheiro sujo. Remessas internacionais de pequenas quantias, fracionadas e camufladas como doações missionárias, movimentaram mais de 300 milhões de euros em 3 anos. Muitas dessas transferências levavam ao mesmo destino: contas bancárias ligadas a assessores parlamentares ou empresas de fachada com sede em paraísos fiscais. Dentro do Congresso, o silêncio foi substituído pela cautela. Políticos aliados começaram a cortar laços com igrejas envolvidas. Discursos inflamados deram lugar a notas vagas e genéricas. Os poucos que se mantiveram fiéis ao núcleo central do Por que escândalo vocês acham acabaram que afundando muitos juntos. pastores e padres se candidatam a presidente, a governador, para tentar a sorte e ver se é eleito? Por que você acha? Não é à toa, né? Por que lá nas igrejas de pedra eles aconselham os membros, os fiéis da igreja, a votarem no candidato que eles indicam? Por que será, hein? Puxa, não raciocine não. Não pense. Ah, você pensa demais, né? A palavra fala encher do Espírito, encher de toda a palavra de Deus. Não, aí você não pensa. Não, você pensa demais. Ah, não reflita, aceite. Não questione, aceite. Obedeça, cegamente, obedeça. Só obedeça. Porque quem desobedece é rebelde, né? Isso é a narrativa deles, né? Para manipular a mente das pessoas. Como elo entre lideranças religiosas e uma Você tem que ser empreiteira rebelde de fachada. ao sistema e fiel à palavra, ao Senhor, né? Não que você tem que se levantar contra as leis dos governantes, que Cristo nunca se envolveu na política desse mundo e nunca confrontou, nunca, né? Ele obedeceu às leis terrenas, né? Ele foi contra a religião fraudulenta dos impostores, né? Mas ele obedeceu, a gente tem que obedecer. É lógico que a gente não pode se adequar à corrupção dos governos, mas mesmo os corruptos, eles põem leis que são corretas, e a gente essas tem que obedecer. Não tem que ir lá pra rua fazer manifestação, quebrar tudo, agredir um ao outro. Isso daí não é isso que Cristo nos ensina, não, gente. Isso aí é o falso cristianismo, né? Vamos lá. Ao cargo antes mesmo da abertura de uma CPI. Que ele vai tudo falar. Põe a sua fé. As nossas armas são espirituais, não são físicas. A nossa luta não é contra pessoas, é contra principado, potestade, hostes espirituais da maldade, como diz a carta de Paulo aos Efésios, nos lugares celestiais. São esses espíritos que estão por trás dessas pessoas. Elas são possuídas por demônios. Líderes religiosos fraudulentos, político corrupto, mídia corrupta, né? Igrejas, teve seus bens bloqueados e responde a 14 processos simultâneos. A justiça, lenta mas constante, começava a fechar o cerco, mas talvez o impacto mais profundo não tenha sido jurídico. Foi emocional. Milhares de fiéis, pessoas humildes, desesperadas, sonhadoras, começaram a questionar sua fé. Como confiar novamente em líderes que prometeram salvação enquanto escondiam malas de dinheiro atrás dos altares? Como reconstruir a espiritualidade diante da traição? A destruição não foi apenas financeira, ela foi moral. Pastores que pregavam contra a corrupção agora tinham seus rostos estampados em investigações sobre contratos superfaturados, desvios de merenda escolar e até compra de sentenças judiciais. E entre essas ruínas surgiram histórias ainda mais obscuras. Uma delas, documentada pela Polícia Civil de Goiás, relatava a existência de um Ministério do Silêncio, um grupo de seguranças e advogados contratados por uma das maiores igrejas investigadas, cuja missão era monitorar e intimidar ex-membros que ameaçassem delatar. Em um caso extremo,
Um ex-funcionário desapareceu após enviar provas para o Ministério Público. Seu corpo nunca foi encontrado. Olha aí. As investigações apontaram que ele havia descoberto documentos que ligavam diretamente um deputado federal a transferências ilegais feitas com dinheiro de dízimos. Apesar de tudo, muitos fiéis ainda resistem em abandonar essas instituições, porque no fundo não era apenas uma questão de fé, era pertencimento, era família, era a esperança de que, por trás de tudo, ainda existia algo puro, algo sagrado. Mas até isso foi sequestrado por aqueles que viram na fé uma mina de ouro. Os líderes não vendiam apenas bênçãos, vendiam sentido, direção e consolo. E usaram tudo isso para erguer impérios financeiros sobre a dor de quem acreditava. Bom, eu vou parar aqui, irmãos, que já tá grande, já tá no fim já também. Que diz carta de 2 Pedro, né? E farão negócio de vós, vendendo... Aí em Apocalipse fala, eles vendem corpos e almas de homens, com as suas feitiçarias. Feitiçaria aqui não é feitiçaria dessas que vocês estão acostumados de macumbaria, essas coisas. É de manipulação de mente, entendeu? Isso é feitiçaria. As tecnologias avançadas vão usar para manipular as mentes da pessoa também. Isso Deus chama na Bíblia de feitiçaria. Só que as pessoas que não estudam, não buscam ter intimidade com o Criador na sua palavra, não enxergam isso. Então, infelizmente, vou ser enganada se ela enxergar a tempo, porque tem esperança ainda. Agora, aquelas que não enxergar, vão ser destruídas, né? Porque, infelizmente, porque elas não querem abrir os olhos espirituais para enxergar a verdade. O próprio Criador fala na carta de Paulo aos Tessalonicenses, por não receber o amor da minha verdade, eu enviarei a operação do erro para que creia na mentira. Então, né? Compartilhe o vídeo, deixe o like, badale o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos. Fui, muito obrigado. Tchau.